à luz da Bíblia. Na parte introdutória, na semana passada, nós falamos que houve e existiu 6 impérios mundiais. E falta apenas um império para concretizar todo o desfecho profético. Porém, há uma interligação direta entre o Império Mundial falso, que vai surgir antes, que tem aparência que é, mas não é, que é o império que será regido pelo Anticristo e as 10 nações coligadas a ele, que são a parte da estátua que nós falamos, que são os dedos de barro e de ferro misturada. Que aparece um império, parece ser bom, mas não é real e é falso. E aí é onde se manifestará realmente o verdadeiro império, que é representada na revelação que Deus deu a Nabucodonosor, melhor, o sonho que Deus deu a Nabucodonosor, de uma pedra sem arremesso de mão. Essa pedra representa a pedra angular, a pedra de esquina que os edificadores reprovaram. Essa pedra se chama Jesus Cristo. Essa pedra, sem nenhum manuseio de mão, irá destruir o falso império, que é o 7º império falso, justamente na sua estrutura, que são os pés, para que aí possa ser manifesto o 7º verdadeiro império, que o 7º império é o império de Cristo Jesus. Nós falamos sobre a bravura dos macabeus relacionado ao período interbíblico, que é aonde que os discípulos mostram a estrutura do templo, tem saber o fundo histórico por trás daquilo. E Jesus automaticamente mostra que haverá uma justiça divina em relação àquele fundo histórico. Nós falamos no desfecho da história, a bravura dos macabeus. Nós falamos também sobre as 2 profecias bíblicas que nos estão relacionadas para a igreja, que é o Vale de Ossos Secos, de Ezequiel 37, que nós vemos muitas vezes sendo pregado, direcionado à igreja, mas na verdade é uma mensagem profética para a Israel. E nós falamos e fechamos falando sobre as 70 semanas de Daniel, que é dividida em 3 partes. A primeira parte de 7 semanas, de 7 anos, que dá 49 anos, que é desde que saiu a ordem para a reconstrução do templo em Jerusalém e a cidade, a ordem dada por Artaxerxes, ou Assuero. Depois mais 62 semanas, que é a segunda parte, que vai falar agora que vai após esses 49 anos até o Messias, essas 62 semanas, que dá na contagem 483 semanas e falta apenas uma semana. Aí nós falamos que houve uma pausa nessa contagem. Eu até frisei e pedi para os irmãos mexer com o celular e apesar um pause, né? No celular tem um play, né? O play faz as 2 funções, mas em outras proporções, em outros elementos, tem o play e tem o pause. E aperta o pause e houve a parada. E houve uma parada na contagem. Para quê? Para que surgisse a igreja. E é onde nós estaremos dando continuidade hoje, em 3 propósitos dessa pausa, trazendo agora a continuidade do assunto da semana passada. Deus deu a pausa por 3 finalidades, 3 propósitos. Já falamos do primeiro propósito, para que venha surgir a igreja. A igreja de Cristo só nasce na pausa, porque a igreja de Cristo não tem nada a ver com o ano profético e o calendário profético de Israel. Onde nós usamos o texto em João capítulo 1, versículo 11 e 12, que o Senhor veio para os seus e os seus não receberam, mas todos os que os receberam terão o poder de serem feitos filhos de Deus. O primeiro propósito
da pausa é que o Senhor queria inaugurar a sua igreja. Primeiro propósito, o Senhor ia inaugurar a sua igreja. A igreja de Cristo, como falamos na semana passada, só pegando a fala, que há uma mistura entre judeu e gentios, aonde o Senhor junta dois povos e faz a igreja, para que se concretize as bênçãos que o Senhor otorgou através de Abraão, que seria bendita todas as famílias da terra em si. Então, primeiro, a finalidade da pausa é para surgir, nascer a igreja de Cristo. E a igreja foi inaugurada. Amém? A igreja de Cristo foi inaugurada. Se abrirmos nossas Bíblias no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, vai mostrar essa narrativa. E a igreja, ela é inaugurada e trazendo já em si a segunda finalidade, porque a igreja, houve a pausa. Primeira finalidade, o nascimento da igreja, a edificação da igreja. E segunda finalidade, é aonde o próprio Cristo, no seu ministério terreno, ele disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, enviarei outro. Outre, no grego esse outro é outre. Esse outre no grego, a linhagem da palavra quer dizer da mesma espécie, da mesma fonte, da mesma raiz. Então, quando Jesus diz, eu enviarei outro, ele está dizendo outre no original grego, ele está dizendo da mesma espécie. Ou seja, o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. E ele vai estar com vocês, e através dele eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Então há uma promessa. Interessante que esta promessa, ela inicia-se há 1000 anos antes de Cristo. Na presciência de Deus, Deus já tinha feito a promessa. Quando nós abrimos nossas Bíblias lá em Provérbio, capítulo 1, põe aí para mim, capítulo 1, versículo 23, Deus vai usar Salomão dizendo, convertei-vos pela minha repreensão. Olha o que o texto vai dizer, 1:23, Provérbio 1:23, convertei-vos pela minha repreensão. Olha o que o texto vai dizer, porque eu derramarei abundantemente, olha lá, convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então a promessa da descida do Espírito Santo, que isso acontece no período da pausa, não tem nada a ver com o calendário profético de Israel, é 1000 anos antes de Cristo. O Senhor usa já Salomão para profetizar. Passa-se 300 anos, o Senhor agora vai usar um homem lá no campo, no meio da agricultura, esse homem é Joel, e no meio da corte, onde tinha a nata, os nobres, aonde tinha os aristocratas da época, os homens de posse, os homens de posição, a classe maior, a classe nobre de Israel, onde estava o rei, os seus súditos, os seus militares, o Senhor vai usar a Isaías. Ao mesmo tempo, na mesma sintonia, lá no campo, o Senhor usa Joel, capítulo 2 de Joel, vai mostrar isso, e com detalhe. E lá no palácio, lá no meio dos nobres, o Senhor vai usar Isaías, capítulo de Isaías 44:3. Então vamos ver esses 2 versículos para nós entrarmos nessa interação e entendermos a importância dessa pausa. Olha que diz lá Isaías, Joel capítulo 2, versículo 1 a seguir. O texto vai dizer assim, tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. Agora vem o versículo 28 e o 29. Observe o mesmo texto, a continuidade dele.
E há de ser, olha o que o texto está dizendo, a continuidade. E há de ser, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Versículo 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu Espírito. Isso foi aproximadamente 700 anos antes de Cristo chegar. Aí o Senhor usa o profeta lá no meio do campo, lá no meio dos agricultores, nas pessoas da classe baixa, da classe média baixa. E agora lá no meio da classe média alta e no meio da classe alta, o Senhor usa Isaías. Vamos ver. O que isso quer dizer? Deus não faz acepção de pessoas. Amém? O prazer de Deus é salvar a todos. Amém, queridos? O prazer de Deus é derramar o seu Espírito sobre todos, independente de classes sociais. Aí lá em Isaías capítulo 44, versículo 3, vamos ver rapidinho. 44, 3. 3. Não 3. Isso, 3. Aí, lá no meio da nata, na classe média alta, no meio da classe alta, olha que o Senhor vai usar no mesmo tempo, porque Isaías e Joel eram contemporâneos, viveram na mesma época e receberam a mesma missão de profetizar essa bênção. Olha lá, agora Isaías no meio da nata diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. O Senhor outorgando a promessa. Amém? Aí passa esses 700 anos. Deus, antes de trazer Cristo, já próximo terminando os 700 anos, ainda estava interligado a ele, o Senhor levanta João Batista, e João Batista começa a batizar para arrependimento. E as pessoas vinham a ele, tanto pessoas com boa intenção, quanto pessoas com má intenções. E as pessoas com má intenções vinham para ver se pegava ele alguma palavra, para ver que acusava ele de contra alguma coisa em relação à lei. Ia os hipócritas, os fariseus, os saduceus, os herodianos, todos eles iam com a intenção de pegar João Batista em alguma coisa e faziam algumas perguntas. Quem tu és? Aí diz: eu não sou o Cristo. Ele fala abertamente: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu sou apenas uma voz que foi profetizada. Eu sou apenas essa voz, para preparar o caminho daquele que irá dar a continuidade do projeto. Aí diz assim: e eu não sou digno nem de desatar as alpacas do seu pé, ou tirar o sapato do seu pé. Eu não sou digno. E ele está vindo aí. E ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então agora, João Batista, ele agora leva em evidência essa promessa. E era o período ainda que Cristo estava vivendo. Estava se fechando as 69 semanas. Fazia parte das 69 semanas ainda. Cristo não tinha tido tirada. A contagem estava em evidência. Aí agora, antes de Cristo partir, antes de Cristo voltar ao céu, para fechar a pausa, ou trazer a pausa, parar a contagem até o Messias ser tirado, das 69 semanas, aí Jesus diz assim: ó, eu vou trazer o desfecho agora. E digo para vocês, ficai-vos, lá em Lucas registra isso, não vou trazer detalhe por devido tempo.
lá em Lucas registra, diz assim: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus dá uma ordem: ficai em Jerusalém. Interessante quando nós pegamos o desfecho desse cenário, e quando os discípulos estão com Cristo, e Cristo traz e vaticina essa promessa do Pai, na pausa, dando início já, fechando as 69 semanas, e para haver a pausa, o Senhor diz: ficai em Jerusalém. E o texto diz que quando ele sobe ao céu, havia entre os irmãos todos, aproximadamente 500 irmãos naquele dia. Aproximadamente 500 irmãos. Porém, o texto também não deixa enfático se alguns desistiram, ou estavam em outros afazeres, ou moravam distantes, ou moravam em outra região. Mas o texto deixa enfático que no dia do Pentecoste, havia 120 irmãos que estavam naquele dia. 120 irmãos aproximadamente. O interessante é que naquele dia tinha passado apenas 10 dias que o Senhor fez a promessa. 10 dias. Ele sobe para o céu, ou seja, ele ressuscita no dia da Páscoa. No dia da Páscoa, Jesus ressuscita, se apresenta para o seu discípulo um espaço de 40 anos, 40 dias, melhor dizer. Durante 40 dias, Jesus foi visto por aqueles que o seguiram. Todos viram a Jesus. Todos estes viram a Jesus. E aonde cai por terra a incredulidade de Tomé, que Tomé diz: eu só vou crer se eu ver nas suas mãos as chagas, e se eu for lá e colocar o meu dedo do lado direito aonde ele tomou a lançada, aí eu creio que é ele. Aí Jesus se apresenta a eles, e um dia eles reunidos, Jesus diz: a paz seja com todos. E disse: Tomé, vem cá, Tomé, veja aqui as minhas mãos, põe aqui o teu dedo, Tomé, e veja se não sou eu. Tomé cai em terra, se humilha e diz: Deus meu e Senhor meu. Aí Tomé disse: você só crê porque eu te disse, Tomé, e você vê? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Seja crente, ou seja, não seja incrédulo. Então eles viram, todos estes viram. Os que estavam voltando para a cidade de Emaús, voltando aos seus fazeres, voltaram porque viram a Cristo. Muito mais ainda, os seus irmãos que não acreditavam nele, seus irmãos que até, isso não está na Bíblia, tá, amados? Mas aqui é desfecho histórico, tá? Tem narrativa histórica, que a própria Maria, nessa época, José já não existia mais, Deus já tinha levado José, e Maria não foi aceita em casa. A mãe de Jesus não foi aceita em casa. Isso aqui é desfecho histórico, não está na Bíblia, tá? Assim, o pastor falou que isso está na Bíblia. Não, é desfecho histórico. Além da Bíblia tem a história, tá? Maria não foi aceita em casa. Não era aceita em casa, porque ela seguiu a Cristo. Os próprios filhos de Maria tinham abandonado ela. Sabe onde nós entendemos isso aí? E é onde traz o desfecho da história e cai na Bíblia. Observe que quando Jesus está na cruz, perto de morrer, ele olha para João e diz: eis aí a tua mãe. Aí olha para Maria e diz: eis aí o teu filho. E alguns aí trazem uma teologia doida aí, trazendo que Maria é mãe de todo mundo. Não é. Ali Jesus estava dizendo, João, porque João tinha posse, tá? Pessoas acham que João era pescador, coitadinho. Vocês estão enganados, viu? Pega a história de João. João era um empreendedor. João era um pescador empreendedor. O pai dele era empreendedor. Trabalhava na pesca, mas fazia negócio e negócio lucrativo. Tinha posse. Então, o Senhor, quando fala isso, está dizendo: cuida da minha mãe, João. É isso que Jesus está dizendo. Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Diz, em outras palavras, Jesus está dizendo: João, você tem condição de sustentar a minha mãe.
Não deixa elas à mercê da vida, não. Por quê, João? Lá em casa os meus irmãos não querem recebê-la. Então é aonde o texto mostra isso lá em Atos dos Apóstolos, que João e Lucas também relata isso, que é o mesmo escritor, Lucas que escreve o livro de Lucas e escreve o livro de Atos para os gregos. Então, aquele momento, João recebe Maria em casa. O texto diz bem claro: João recebe Maria em casa e vai cuidar de Maria. Por isso que no dia de Pentecostes Maria está com João. Amém? Deu para os irmãos entender essa parte? Então nisso estava ali aproximadamente 120 irmãos. E aí é onde o Senhor derrama o seu Espírito e cumpre a sua promessa. É a segunda finalidade da pausa. Por isso que o Senhor diz mesmo assim, um texto lá em João, e diz assim: o Espírito Santo ainda não foi dado, porque Jesus ainda não foi glorificado. O Espírito Santo não foi dado, porque Jesus Cristo ainda não foi glorificado. Não fechou as 69 semanas. Cristo não voltou. Cristo não foi tirado. Cristo não recebeu de volta a sua glória. Tanto é isso evidente, que quando Jesus ressuscita, se apresenta primeiro a Maria Madalena, e Maria Madalena, quando descobre que é Jesus, vai querer se aproximar. Jesus diz: não me detenha, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Eu ainda não estou num corpo ressurreto que eu tinha desde a fundação do mundo. Observe a oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17 de João. Ele diz: Pai, dai-me aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. O que Jesus está dizendo? Eu quero de volta o que é meu. Eu já cumpri aqui os propósitos. Estou finalizando. O Senhor vai trazer a pausa. E a igreja vai surgir. Então a igreja nasce. O Espírito Santo desce. A segunda finalidade da pausa. E a terceira finalidade? Qual é? Enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo estiver na terra, não volta a contagem. Já viu aquela simbologia que as pessoas falam de Eliezer com o Espírito Santo? É a mesma coisa. Essa simbologia é evidente, tá? Ela é evidente e eficiente na condição da escatologia. Eliezer que vai buscar a noiva para Isaac. Aqui é um representativo de Jesus. Que Eliezer, o Espírito Santo, vai buscar a Rebeca. Nós somos a Rebeca de Jesus. Amém? Amém? Nós somos a Rebeca de Jesus. Nós somos a noiva. Amém, queridos? Nós somos a noiva de Jesus. Você pode glorificar a Deus? Né? Nós somos a noiva de Jesus. E eu acho, isso é meu, tá? Eu trago comigo. Eu acho uma coisa tão de respeito quando um líder, um pastor, um pregador diz coisas de baixo escalão para a noiva. É não querer honrar o noivo. A noiva ouve coisas que não era para ouvir. Que jamais o noivo diria para a sua noiva. E tem pessoas que falam coisas tão sem pensar e acham que é autoridade. Autoridade não está em falar e bater. Amém? A autoridade não está em bater em ovelha. A autoridade está na vida de influência que tem com Deus. A autoridade mostra quem é. A vida que tem com Deus, influencia os seus seguidores. Não precisa bater na igreja, espancar a igreja, a noiva, falar coisas horrendas para a noiva, esquecendo que o noivo tem um zelo por ela. Deus ama a sua noiva, amados. Amém? Pensa o zelo que Cristo tem por nós. Pensa aí o zelo. É a noiva de Cristo. Não é qualquer coisa. Amém, queridas? Então tem essa simbologia. Então detalhe. Terceira finalidade, para nós fechar essa parte. Enquanto a noiva estiver aqui, Eliezer vai embora. Eliezer foi embora sem Rebeca. O texto mostra que Eliezer foi embora sem Rebeca.
ainda que houve interferência dos irmãos e do pai. Disse, não, deixa ela aqui alguns dias, depois nós despedimos ela. Aí Eliezer disse, não intervém não no que Deus está fazendo, não queira mudar o propósito não. Pergunta à noiva então se ela quer ficar. Amém? Pergunta à noiva se ela quer ficar na terra. Deixa eu contextualizar para o nosso dia. Pergunta à noiva se ela quer viver só nessa terra. Pergunta à noiva se ela quer viver a vida inteira nessa terra. Se ela não quer ir para o aconchego do noivo. Quantos querem ir para o aconchego do noivo? Quantos tem no seu coração queimando o aconchego do noivo? Por isso que Eliezer tinha convicção do que estava fazendo. Ele coloca um pendente de ouro e braceleta nos braços de Rebeca. Isso tudo é simbólico, né? Tudo tem propósito na Bíblia, viu, amados? Eu tenho até uma mensagem em cima disso. O pendente de ouro e as pulseiras da noiva. Eu tenho até uma mensagem que Deus me deu em cima disso. Tudo tem propósito. Amém? As coisas de Deus, tudo tem propósito. Tudo tem uma finalidade. Era Eliezer preparando Rebeca. Na parte simbólica, o antitipo é Cristo cuidando da noiva através do Espírito Santo. É o Espírito Santo, representativo de Eliezer, adornando a noiva. Amém? O Espírito Santo nos adornou. Amém, queridos? Investiu em nós. O Senhor investiu em nossas vidas. Quantos são batizados com o Espírito Santo aqui? Olha aí. O Espírito Santo investiu em nós. Pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Mas quantos se converteram aqui? Amém? Somos convertidos, amados. Amém? Somos convertidos. E o que habita em nós quando nós nos convertemos? O próprio Espírito vem habitar em nossas vidas. Há um invertimento no céu em nossas vidas. Há um invertimento do noivo. E o noivo coloca o penhor. Sabe o que é o penhor? É o selo de propriedade. E o selo de propriedade, ele colocou a pessoa do Espírito em nossa vida, e isso está selado para a redenção, amados. Satanás, os demônios, o mundo espiritual da maldade não pode atingir a igreja, não pode atingir a noiva, porque na vida da noiva tem o penhor, tem o sinal, tem a marca, tem a propriedade do eterno. Somos propriedade do eterno. Amém, queridos? E aí se concretiza a terceira finalidade. Enquanto o Espírito Santo estiver na terra, que é chamado o detentor, junto com a noiva, não levar a noiva, não volta a contagem. Olha que privilégio que Deus deu à noiva. Enquanto o trajeto, irmão Reinaldo, ou irmão Evaldo, enquanto o trajeto não se concretizar para a noiva e não chegar na mão do noivo, não volta a contagem. A contagem só volta depois que você entrega a noiva. Amém? Você está entendendo? Está entendendo mesmo? Enquanto a igreja não for arrebatada, o Espírito Santo levar para encontrar com Cristo, não voltará a contagem. E sabe quanto tempo já está durando isso? Diga, 2022 anos, aproximadamente. Aí tem até uma passagem bíblica do bom samaritano. É uma parábola bíblica. Tudo tem propósito, viu? Tudo tem propósito e tem fala espiritual. Quando o bom samaritano dá as duas moedas representando há 2000 anos, ali é simbólico, ele dá as duas moedas na estalagem e diz: cuida dele, até eu
Aí tem a fala, até eu voltar. E se ficar alguma coisa devendo, se passar, olha como Deus é ordeiro. Amém? O que passar, quando eu voltar, eu pago. Há um cuidado especial de Deus sobre a igreja. Há um zelo de Deus. Por isso que durante a pausa, a igreja nasce, a igreja cresce, a igreja é edificada, a igreja aumenta, a igreja se torna gloriosa. Gloriosa. Sem rugas e sem manchas. Irrepreensíveis. Porque quem habita nela, quem está adornando ela e preparando ela para levar para o noivo é o Espírito Santo. Amém, queridos? Aí entra a segunda pergunta dos discípulos. A primeira pergunta foi: quando acontecerão essas coisas? Aí Jesus vai relatar que todas essas coisas acontecerão ao seu tempo. E há também um propósito, uma finalidade, porque o Senhor trouxe as 70 semanas. Qual o propósito das 70 semanas para os judeus? Para separar propósito igreja, propósito judeu. Tá? Qual o propósito das 70 semanas para Israel? Aí o próprio texto lá em Daniel capítulo 9, versículo 24 a seguir, vai dizer, eu até destaquei aqui para ganharmos tempo, nós já lemos esse texto na semana passada, então deixa eu mostrar só os propósitos. Primeiro propósito, extinguir a transgressão, primeiro propósito das 70 semanas. Segundo, dar fim aos pecados, é o segundo propósito. Terceiro propósito, expiar a iniquidade. Tudo que eu estou falando está no texto, tá? Falando nada fora do texto, está tudo no texto. Extinguir a iniquidade. Sexto propósito, trazer a justiça eterna. Quinto propósito, selar a visão e a profecia. Sexto propósito. Quinto. E o sexto propósito, ungir o santo dos santos. Por sexto propósito, que é o número de homem, na numerologia bíblica, número de homem, o Senhor trará 6 propósitos, até se cumprir todo o desfecho que ele deixou para o seu povo. Aí entra agora as 3 alertas dos princípios das dores. O texto continua, vamos ver o texto, versículo 4 ao 10, em Mateus. O texto continua, não vou ler todo o texto devido ao horário, você não pode acompanhar em casa. Mateus 24, versículo 4 a 10. Quando está falando princípios de dores, está dizendo que são as primeiras contrações que a mulher sentem. É os primeiros desconfortos quando vai gerar. Que ela percebe que está grávida. Dá alguns desequilíbrios aí na sua condição física, não é isso? E aí a mulher procura ir na farmácia comprar um teste de gravidez ou ir no médico e fazer um exame, né? Interessante que diz que através do exame hoje a tecnologia está tão avançada que consegue através do exame do sangue descobrir o sexo. Que coisa, né? É uma coisa impressionante, porque antigamente era pela ressonância magnética, né? Ultrassom, né? É isso? Ultrassom. E muitas vezes não dava para ver o sexo. Tanto que a Kelly nos enganou. Kelly fez a ultrassom 3 vezes e todas as 3 vezes ela fechou a perna e não sabia o que era. Era comportadinha desde quando nasceu. Aleluia. Não deixou ver o sexo. Aí entra aí a cultura, né? Lembra do senso? O senso comum? Quem lembra do senso comum que nós falamos? O senso comum, quem lembra? Que é passar de pai para filho. As tradições. Aí as pessoas diziam mesmo assim. Os irmãos chegavam, essa mãe da barriga, essa forma aí é homem. É o senso comum. Aí chegava outro, não, irmã Rita, olha, Deus está te dando um varão. Olha. Isso aí impactou a gente. E meu desejo na época, tá? Na época era ter um Silas. Eu já tinha até o nome, Silas.
Aí, repare o que é que dá. Deixa eu correr, senão acaba o tempo, né? Mas é interessante. Aí, chega o dia da gravidez. Eu tinha ido em São Paulo, morava aqui em Ribeirão, moro aqui em Serrana, aqui do lado. Eu fui em São Paulo, eu tinha saído da empresa, então estava desempregado, então eu comprei já o enxoval, fui comprar os móveis, berço, tudo, quarto, mudei o quarto, investi meu dinheiro que eu recebi naquela. Então. Aí eu fui em São Paulo e comprei tudo para homem, azul, verde, amarelo. Eu não comprei nada rosa, porque o senso comum dizia que era homem. Imagine que é isso, amado. E lá em São Paulo não tinha como vir na loja e trocar, porque estava longe. Imagine, São Paulo daqui dá 300 e tantos quilômetros. Aí, a pediatra que fez o parto, eu lembro como hoje, eu não quis ver que eu fiquei com medo. Eu tinha medo de sangue, tenho medo de sangue até hoje. Então eu digo, não, pelo amor de Deus, deixa eu ver não. Tem pai que vai lá, filma, acompanha. Eu não tenho essa graça, irmão. Eu tenho medo de sangue. Quando eu ver sangue já me dá um horror. Aí eu digo, não, vou ficar aqui mesmo, com medo, tremendo, e lá orando. Eu estava tremendo e orando. Jesus, põe a mão, tudo corra bem. E orando. Aí eu vi sair o choro. Eu digo, nasceu. Aí eu dei um glória a Deus, glória a Deus. Aí vem a pediatra com a criança e diz, parabéns, pai, pela sua princesa. Quando ela falou isso, quase que eu caí de costas, irmão. Quase que eu caio de costas. Parabéns, pai, pela tua princesa. Eu quase que eu caio. Perante Deus, quase que eu caio pelo susto. Que eu estava esperando o Silas. E agora? Vou ter que escolher nome, né? Veio a Kelly, minha primeira princesa, aleluia, joia em nossas vidas, gozo do céu, que traz alegria ao nosso lar, tanto ela quanto a Kelly. Amém, queridos? Então são as... vou falar da contração de 2, fui para testemunho, esse pastor é uma benção. As contrações, as primeiras contrações. E Jesus mostra que os discípulos, aquela geração, ia passar as primeiras contrações. Não era para o nosso tempo. Por isso nós achamos que Jesus está tardando, né? Jesus não está tardando, não. Jesus chegará no momento certo. E os discípulos, por não entenderem, achavam que era para os seus dias. Até Paulo ensina muito sobre isso. Paulo esperava Jesus naquele dia, naqueles dias. E assim, amado, devemos esperar. Amém? Temos que esperar Jesus hoje, não é amanhã não, é hoje. Temos que nos preparar, é hoje. Deixa eu trazer uma palavra profética aqui. Temos que nos preparar, é hoje. O Senhor manda nos preparar hoje, não é amanhã não. Amém? Temos que estar preparado. Aí, eles passam os princípios da dor. Os princípios da dor é para o tempo dos gentios. Ou melhor, para os discípulos da sua geração. Eles atravessam o tempo das dores. Os princípios das dores. E nesses princípios das dores veio algumas coisas horrendas, viu? A profecia de Daniel da desolação se cumpre. Estará cumprindo os princípios das dores sobre o povo judeu, que são espalhados no mundo no ano 70. É destruído o templo, nós já falamos semana passada, é destruído a cidade, é destruído o estado, e eles têm que fugir agora. Eles atravessam essa geração. Nem todos os discípulos chegaram, mas João passou por isso. João viveu, segundo os eruditos, João viveu 96 anos. João viveu, o que mais viveu foi João. Viveu aproximadamente 96 anos. Pensa o que é isso? O velhinho. E detalhe, pegar esse velhinho, o mesmo Vespasiano, que o seu filho Tito, que era o general, e depois Tito se torna também um imperador, César. Esse Vespasiano mandou jogar João em um caldeirante fervente de óleo quente para matar João, para destruir João. Porque havia uma profecia, e eles interpretaram erradamente o que Jesus falou, que Jesus disse que João não morreria até ele voltar. E Jesus faz uma indagação, Jesus não afirma. E eles tomam isso como profecia. E havia entre todos os judeus, havia essa mensagem entre os cristãos, que João não morreria até Jesus voltar. Então Vespasiano disse, então vamos ver se isso é verdade. Taca-lhe João Batista no caldeirão fervente de fogo.
O velhinho já estava velho, mas o Senhor poupou a vida de João. Amém? O Senhor poupou a vida de João, porque sim, havia uma profecia que o Senhor falou para João, que ele veria a sua glória. E Vespasiano só preparou o cenário, viu? Ele foi um veículo, achando que era para maldade, e Deus mudou o veículo da maldade para a bênção. Deixa eu te dizer aqui, trazer uma mensagem profética. Tem coisas que as pessoas fazem para tua mal, para o meu mal e para o teu mal. Tem coisas que as pessoas fazem para ver o nosso fim. E Deus pega aquele desfecho daquelas coisas mais, aquelas coisas que eram para o nosso mal. As pessoas nem imaginam o veículo de bênção que está sendo para nossas vidas. Na vida do crente é assim. As pessoas fazem alguma coisa e vão ver o mal dela. Aí Deus pega aquele mal, transforma em bem e abençoa a nossa vida. Não tenha medo das lutas, não tenha medo das pessoas que se levantam contra a tua vida. Não tenha medo que as pessoas que queiram o teu mal. Quanto mais desejar o teu mal, mais Deus te protege, mais Deus cuida de você, mais perto o favor de Deus estará sobre a tua vida. Descansa no Senhor, confia nele, ele tudo fará. O Senhor é aquele que fala, e quando ele fala, pode ter certeza que há realização. Se ele te disse: aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus, descansa, porque ele é o teu Deus. Ele falou que vai ser exaltado nessa situação. Descansa o seu coração, porque diz que será exaltado sobre a terra, ele será exaltado sobre tudo. Descansa a tua alma, porque Deus é Deus e não é homem. Amém? Deus é Deus e não é homem. Aleluia. Vamos fechar aqui. Vem esse desfecho, princípios das dores, situações críticas, e os discípulos perguntam: que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá? Aí Jesus vai trazer os sinais. Vamos ver esses sinais? Falsos cristos. E nossos dias não aumentou mais ainda, porque não são mais as primeiras contrações. Guerras e notícias de guerra, rumores de guerra, quer dizer, notícia, teve guerra, não sei. Estamos aí agora nos nossos dias. E detalhe, essas guerras atingem todo o país, atingem todo o mundo. Tem a guerra agora aí da Rússia com a Ucrânia. A guerra é lá, mas atinge a gente aqui. Vocês perceberam isso? As notícias de guerra mexem em toda a economia. Aí o dólar sobe, o real baixa, a bolsa cai e atinge todos nós. São as notícias de guerra. E o Senhor falou que nós ia viver esses dias. Fome, pestes, terremotos em vários lugares. Quem não lembra lá da Ásia, aonde o tsunami levou mais de 200 mil pessoas embora? Escala alta. Quantos terremotos já houve de 1900 até 2000? Quantas devastações. Agora que mesmo que estamos passando aí cidades sendo inundadas, pessoas perdendo a vida, são princípios das dores, e hoje não são mais princípios das dores, hoje são as últimas contrações, por isso que a escala aumentou. Falsos profetas, irmãos, é o que tem mais hoje, é falsos profetas. Quantos que vendem a palavra em nome de Cristo? Quantos que se autodenomina, se propaga em nome de Cristo, em nome da igreja, em nome da Bíblia? Quantos tirando proveito do pobre e muitas vezes fazendo até coisas alheias à sociedade, crimes terríveis, e usando a Bíblia? Estamos vivendo esses tempos ou não estamos? Pessoas que usam a má fé para querer manipular a outra pessoa. Estamos vivendo esses dias dos falsos profetas, falsos milagres. E o Senhor deixa bem claro isso, e a igreja tem que abrir os olhos para isso. Se for possível, até descer fogo do céu vai descer, viu? Se for possível, até fogo do céu desce. Então não fique preso à evidência de milagres. Amém? Porque nem todos os milagres vêm de Deus. Nem todas as bênçãos é Deus que está dando. Entenda aqui. Quantos que correm atrás de pregadores, de profetas, quantos que
faz caravanas e caravanas para o homem ir lá e pôr as mãos. Estamos vivendo esses dias. Estamos vivendo essas horas. Prodígio de mentira em alta, aonde a essência não é glorificar a Cristo. Aonde está a descoberta? Quando glorifica a Cristo, quando é exaltado o nome de Cristo, isto quer dizer que Cristo estará ali. Mas se não exalta a Cristo, não propaga o nome de Cristo, não evidencia a Cristo, não há transformação de vida, não há mudança de caráter, não há transformação no viver, isso não quer dizer que Cristo está sendo glorificado. O doador da bênção é maior do que a bênção. Amém? Diga comigo, o doador da bênção é maior do que a bênção. O nosso foco tem que estar no doador da bênção. Porém, o prazer de Deus é nos abençoar. O prazer de Deus é ver nós bem, é ver nós felizes, prósperos. Mas as bênçãos dessa vida não tem de se comparar, ainda que tenha 100 vezes mais, porque temos essa promessa, e muitas vezes nós esquecemos dela. Nós esquecemos dela. Os representantes, os primeiros representantes da igreja, Pedro diretamente diz: Senhor, e nós que deixamos tudo, nós que te servimos, nós que largamos nossos afazeres, nós largamos os nossos compromissos para te servir, o que nós iremos receber? Aí o Senhor diz: nessa vida, 100 vezes mais. E deixa eu abrir um parênteses aqui. 100 vezes mais não é 100%. 100% é o dobro, é 100 vezes mais. Amém? Aí, mas não termina aí, queridos. E por fim, aqui que está o segredo. E por fim, a vida eterna. Quantos que tem muito, mas não tem garantia de salvação? Agora imagine Deus te dar muito e você ter a garantia de salvação, meu irmão, minha irmã. É maravilhoso ou não é? A bênção de Deus que não acrescenta dores. A bênção de Deus só traz alegria. A bênção de Deus traz refrigério. A bênção de Deus acalenta a nossa alma. E eu sinto que Deus está falando fortemente aqui. Deus está trazendo refrigério. Deus está trazendo acalento ao coração sofrido. Porque Deus nos deu um espírito de alegria e não um espírito de temor. E o espírito de alegria visita a nossa vida agora, mostrando que Ele tem o domínio sobre as nossas vidas. E não perde o controle. Ele não perde o controle. Aleluia. Que sinal haverá da tua vinda? Todos esses sinais acontecerão. Ainda temos outros sinais em Daniel. O próprio Daniel fala isso no capítulo 12, versículo 4. Turismo e imigração em alta. Temos aí grandes pessoas vivendo, povos vivendo em outros países. Exemplo, o caso da própria Venezuela. Está aí. Quantos países que imigraram da Venezuela, vieram para o Brasil, foi para a Argentina, foi até para os Estados Unidos. Temos aí a Ucrânia, que mais de aproximadamente já está chegando quase 5 milhões, né? 5 milhões de habitantes estão saindo, estão migrando para lá. Olha como a Bíblia é autêntica, mais autêntica do que o jornal que ainda vai sair. O Senhor disse que isso ia acontecer. O Senhor disse que isso tudo ia acontecer um dia. E Deus usa Daniel tanto tempo antes para falar sobre tudo isso. Aumento do tecnológico. Estamos vivendo esse momento. A depravação moral em alta. Dias trabalhosos, como o próprio Paulo fala a Timóteo. Dias de depravações. Que as pessoas querem mudar o uso natural e querem usar como uma raça e não conta o princípio bíblico. E muito mais, a audácia está tão grande que estão tirando agora as páginas bíblicas para defender as suas teses. Estão mexendo até no livro da profecia. E eu digo abertamente, não é eu, é a palavra, não estou julgando ninguém. É a Bíblia que diz, se alguém alterar
alguém alterar, tirar ou acrescentar alguma coisa dessa profecia, o Senhor diz que tirará a sua parte da cidade santa e da árvore da vida. Isso quer dizer, não tem mais salvação. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. E pessoas que conhecem Bíblia, viu? Não é o ignorante, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E quando eu falo ignorante, não é o estúpido, o mal educado, não. Aquele que não tem conhecimento de causa daquilo que é relação a Deus. Esses daí tem misericórdia para ele. O Senhor não leva o tempo de ignorância. Mas pessoas que já pregaram a palavra, pessoas que já ensinaram, pessoas que conhecem, já experimentou o dom celestial, agora muda para a apostasia. Você acha que tem salvação para essas pessoas? Não tem. Senão a Bíblia vai contra ela. É coisa séria, amado. É coisa séria. Quem não já viu falar da Bíblia indutiva? Quem já viu falar dessa Bíblia? A Bíblia indutiva que eles lançaram aí agora. Essa Bíblia não é diabólica. Essa Bíblia não tem nada a ver conosco. Todas as passagens que condenam o uso incorreto, que não é o natural que Deus deixou, eles tiraram. Até em Apocalipse, mexeu com Apocalipse, queridos. Mexeu com Apocalipse. E mexeu com Apocalipse, que está escrito, é direto. O Senhor tirará o privilégio de entrar na cidade e de comer da árvore da vida. Será tirado, cortado, independente de quem seja. Independente que já pregou, independente que já falou certo, independente que teve uma vida de justiça. E o Senhor deixa bem claro, usando Ezequiel, dizendo: se o justo um dia, Ezequiel, ele regredir, voltar para o pecado, e ele morrer no pecado, ele vai morrer no pecado. A justiça que ele fez não terá validade diante de mim. A questão é o fim. Amém, querido? Não meio, a questão é o fim. Como que nós chegamos? De que forma nós estamos? Por isso que temos que estar preparado a todo momento, a todo instante. Tudo isso são princípios que o Senhor falou lá atrás, há 2000 anos, e hoje são as contrações finais. Cristo está às portas. Cristo está às portas. Não sei se vocês perceberam. Tem avenida que tem 35, 38 igrejas. Não que eu não sou contra ter igreja, não é isso. Não é isso. Quanto mais igreja, melhor. Quanto mais pessoas falando de Cristo, melhor. Tanto que o próprio Cristo deu uma orientação aos discípulos, porque os discípulos tinham esse zelo, né? E viu alguém falar em nome de Jesus, mas não seguia o grupo. Aí os discípulos disseram: peraí, Senhor, você não repreende aquele camarada lá? Ele está falando no teu nome, mas não segue a gente. Aí o Senhor Jesus disse: aquele que não espalha, ele ajunta. É missa que o evangelho seja pregado. É missa que as pessoas ouçam do evangelho. Então, quanto mais igreja, isso eu falo igreja que andam de acordo com a palavra. E digo mais, pode ser eu, pode ser qualquer um, sair da palavra, não temos obrigação de aceitar. Amém? Pode ser o maior líder, pode ser o líder mundial da igreja. Se ele sair da palavra, nós não temos obrigação de servir e de andar com ele. Temos que viver na palavra. Ela é maior do que o clero. Amém? O que é o clero, pastor? As pessoas que recebem consagração eclesiásticas, os líderes. A palavra está acima do clero. Amém? Mudaram aí alguns fundos aí e colocaram o clero em cima da palavra. Mas a palavra está acima do clero. Amém? A palavra é autêntica, é a maior autoridade. A palavra é a bússola, é a palavra que nos direciona e a palavra que nos leva para o céu. Amém, queridos? A segunda pergunta, nós fechamos nela hoje. A questão é: quando será a vinda do Senhor? Como será o arrebatamento? O que acontecerá? De que forma será? Será que Jesus vai descer na terra e salvar os seus?
Será que vai se cumprir o que ele falou? Varões, os anjos, no dia que ele subiu, disse: varões galileus, por que estão olhando para cima? O mesmo Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo que há de descer. Como será o arrebatamento? Tudo isso nós temos que entender, porque são desfechos diferenciados, tá? São situações diversas. Exemplo, essa passagem não tem nada a ver com arrebatamento. E aí, na semana que vem nós estaremos falando como será o arrebatamento. Foi um dos princípios das dores. Como será o arrebatamento? Quando volta a contagem? Como será? Aprendemos que a contagem só volta quando haver o arrebatamento. E quando será o arrebatamento? O calendário maia já passou. Os maias diziam que era em 2000, em 2012. Já passou. Eu lembro que eu era pequeno, meu pai dizia: meu filho, de 2000 não passará. Já estamos em 2022. Era o senso comum. Tradição de pai e filhos. 2000 não passará. Nós passamos de 2000. 2012, calendário maia. Pessoas, vocês fazem ideia, pessoas no mundo vendendo suas propriedades. Pessoas se mataram no mundo. Você sabia disso? Tem notícias estarrecedoras. Pessoas de posse se matavam com medo do calendário maia. Estamos em 2022. Quando será o arrebatamento? O que acontecerá? O que a Bíblia diz a respeito do arrebatamento? Então, a semana que vem nós estaremos traçando biblicamente esse assunto. Como será? Se coloque em pé. Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa noite. Amados, eu não fico preso em cima do assunto. Poderia dar uma apostila aqui, parte por parte do assunto, mas conforme Deus vai me direcionando, eu vou trazendo a mensagem. Então não se preocupe, não vai ficar preso aí a escatologia bíblica, não. Aonde Deus não me direcionar, eu vou andando. Amém? Uma coisa é certa: Deus é aquele que fala e aquele que faz. E a bênção de Deus é que enriquece. Diga, a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. As riquezas do mundo traz dores, viu? Tem pessoas que têm tanto dinheiro, mas não tem dor. Mas quando Deus enriquece, não, é diferente. As bênçãos de Deus enriquece e não acrescenta dores, porque há uma proteção especial. Vamos estar orando. Deus abençoe a dona... O nome da senhora? Esqueci o nome da senhora. Dona Márcia, Deus abençoe. Obrigado pela consideração. Obrigado pela visita. Foi um prazer ter a senhora conosco. Tá bom? Deus abençoe. Querendo voltar novamente, as portas estão sempre abertas. Deus abençoe. Vamos orar. Agradecer ao Senhor por essa noite. Tem alguém para Jesus nessa noite? Antes da oração, que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém? Está afastado do caminho do Senhor, quer retornar? Eis aí uma oportunidade. Jesus diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Tem alguém nessa noite? Não tem? Quem nos acompanha através do slide, se você quiser tomar sua decisão aí agora na tua casa, você pode tomar, meu amigo, minha amiga. Cristo é o Senhor das nossas vidas, e o prazer de Deus é revelar o seu futuro. Seu futuro está nas mãos de Deus. Vamos orar. Querido Deus, eu quero te louvar por essa noite. Eu quero te louvar pela vida de cada servo do Senhor, que o Senhor trouxeste essa casa de oração. Eu quero te louvar pela vida da dona Márcia, que está aqui conosco. Eu quero te louvar pelos teus filhos que têm acompanhado através do slide. Deus, melhor através da live. Estenda tuas mãos, Senhor, sobre cada um dos teus servos.
tantos que estão perto quanto aqueles que estão longe. Faz arder em nossos corações cada vez mais a bendita esperança, Pai. Que o Teu nome venha a ser glorificado em nossas vidas. Que o Senhor venha a cada dia nos ensinar, nos instruir, nos fortalecer. Ó Deus, que possamos nos refugiar no Senhor, Pai. Pedimos essas bênçãos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Estenda as vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai, a comunhão, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos nós e todos digamos amém. Uma noite